Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que a graça e a paz sejam multiplicadas em nossas vidas. Nesta oportunidade, nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, na revista Adultos, da CPAD. A lição de número 6. O Ministério de Apóstolo. Então nós vamos estar estudando a respeito do Ministério de Apóstolo. O texto áureo diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. O dom de apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Muito bom. Vamos na leitura bíblica em classe. Vamos ler aqui. Vou ler na Nova Almeida Atualizada. Efésios capítulo 4, versículos 7 até o 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e deu dons, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as profundezas inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, varão perfeito. Aqui na Almeida, Nova Almeida Atualizada, traduziu por pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Então nós lemos aqui o texto, que é o texto básico do nosso comentário a respeito do ministério apostólico. Na introdução do comentário,
a partir da lição desta semana, vamos estudar os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, ou pessoa madura, à medida da estatura completa de Cristo. Então, de acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja. Primeiramente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 1 aos Coríntios 12, 27 a 29. Então nós vamos ver quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Mostrando a sequência de Efésios 4,11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. O ponto central: o dom ministerial de apóstolos continua a plena vigência. O dom ministerial, dom de serviço de apóstolos, continua em plena vigência. Então vamos dar uma olhada aqui no primeiro tópico, o colégio apostólico. De acordo com o dicionário Wycliffe, informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein. Apostelein. Aqui está no infinitivo, que significa enviar, remeter, e a palavra apóstolos, portanto, significa aquele que é enviado, né? Então, apóstolo, do grego apostolei, significa então enviado, enviar, e significa também aquele que é enviado, que é mensageiro e também missionário, oficialmente comissionado por Jesus. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai. Jesus também é chamado de apóstolo. Na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1, chama Jesus de sumo sacerdote e apóstolo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Jesus é o apóstolo por excelência. Continuando aqui o tópico, o colégio apostólico, ele é formado, o colégio apostólico, de 12 apóstolos do Cordeiro, 12 apóstolos de Cristo, que Jesus
chamou dentre a multidão dos discípulos, Jesus chamou dentre eles 12 para serem apóstolos e também para estarem com Jesus. Você observa que durante todo o ministério de Jesus, nunca Jesus aparece sozinho, pregando, ensinando, curando, mas ele sempre está acompanhado do grupo dos 12 apóstolos. Então, refere-se o grupo dos 12 discípulos, dos primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno, que nós acabamos de observar. Então, o colégio apostólico se refere ao grupo dos 12 discípulos de Jesus, que todo apóstolo, ele é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Então vamos observar aqui que os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, como Jesus profetizou: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Também Atos capítulo 2, 1 a 46, que fala a respeito da descida do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos. Vai do capítulo 1, do versículo 1 até o 46, que é o primeiro sermão de Pedro, a primeira pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Número 3, a singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Letra A. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Primeiro ponto a observar é isso, que eles, os 12, foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornaram seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele, por Jesus. A letra B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Durante 3 anos, ou segundo alguma fonte, outra, 3 anos e meio, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo de João até a crucificação, e por que não dizer até a ressurreição. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. A letra C. Receberam autoridade do Senhor. Eles receberam autoridade da parte do Senhor Jesus.
receberam poder, receberam o Espírito Santo, que a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, e assim eles foram enviados para fazerem a obra de Cristo, dar continuidade à obra de Jesus, que é a evangelização. Eles foram revestidos de poder de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o Evangelho à humanidade. Nós vemos isso na grande comissão de Marcos, capítulo 16, do 15 até o 17, 18, e também Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz que o Espírito Santo desceu sobre eles para capacitá-los a fazerem a obra de Deus, curar os enfermos, expulsar os demônios e também pregar o Evangelho. Resumo desse ponto: o verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Então Jesus também foi enviado como apóstolo pelo Pai. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Vamos observar aqui em Efésios 4, versículo 11. O apóstolo, aquele que é enviado, significa aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. Hebreus 3:1. O colégio apostólico é o grupo dos 12 discípulos enviados por Jesus. E os apóstolos atuais. Quem são os apóstolos atuais? São os missionários enviados pela Igreja do Senhor. Enviados pela Igreja do Senhor. Segundo tópico da lição: o apóstolo Paulo, Saulo e a sua conversão. Todos nós sabemos que Saulo de Tarso, ele foi perseguidor da igreja. Ele era um fariseu zeloso, pode-se dizer que até fanático com o judaísmo. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era um mestre também da lei. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel. É esse Gamaliel que deu um parecer na época da igreja primitiva, quando a igreja estava sendo perseguida. Então, Gamaliel disse: tome cuidado para vocês não estarem lutando contra Deus. Então, ele deu um parecer favorável para a igreja e o crescimento da igreja, observando que a igreja, a pregação dos apóstolos, era tudo obra de Deus. Quando foi numa viagem para Damasco, o apóstolo Paulo, até aí ele é Saulo, ele foi alcançado pelo Cristo, por Jesus, o Nazareno. Então Paulo, ele caiu por terra. Depois ele foi conduzido até Damasco, na rua chamada Direita, onde morava Judas. E Ananias foi o servo que Deus usou para orar pelo apóstolo Paulo,
para que ele tornasse a ver e fosse também cheio do Espírito Santo. De perseguidor passou a perseguido, de Saulo o fariseu a Paulo o apóstolo dos gentios. Saulo era o seu nome em hebraico e Paulo é o nome em latim. Um homem preparado para servir. Isto nós sabemos que ele foi preparado para servir como apóstolo de Cristo, pregando o Evangelho. Aqui o comentarista diz que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Você vê que praticamente a metade, quase a metade do Novo Testamento. 13 epístolas, de Romanos até Filemão. Elas foram organizadas pelo tamanho. Romanos tem 16 capítulos. 1 aos Coríntios também tem 16 capítulos. 2 Coríntios tem 13 capítulos. Gálatas e Efésios, 6 capítulos cada uma. E assim até chegar em Filemão com um único capítulo. A carta de Paulo a Filemão. Depois, no final do seu ministério, Paulo disse: Eis aí a declaração apostólica que denota tal verdade. Qual foi a palavra? Paulo disse no final da sua carreira: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora vamos observar aqui que o próprio apóstolo Paulo, ele se considerava o menor dos apóstolos. Então ele disse: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o mínimo de todos os santos, eu sou o mínimo de todos os santos e sou o principal dos pecadores. Então observa esses 3 pontos aqui. Ele é o menor dos apóstolos, o principal dos pecadores e o mínimo de todos os santos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12 discípulos de Jesus. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Então, esses eram os requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Então era necessário andar com Jesus desde o batismo de João até a sua ressurreição, ser testemunha ocular. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 9. Lá nós temos a palavra do próprio apóstolo dizendo que ele era o menor dos apóstolos. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele foi perseguidor, mas Jesus o chamou para ser apóstolo de Cristo Jesus. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, em Gálatas 2, 6 a 10, as igrejas plantadas por ele, pelo apóstolo Paulo,
eram o selo do seu ministério apostólico. Quando Paulo viajou para Jerusalém para participar de uma reunião com os apóstolos, a Bíblia diz que eles estenderam a mão direita, a destra da comunhão, reconhecendo o ministério de Paulo para os gentios, o apóstolo dos gentios, assim como Pedro foi chamado de apóstolo da circuncisão, que é apóstolo dos judeus. Resumindo, Paulo viu o Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Então observa que Paulo, ele viu numa visão, ele viu Jesus ressuscitado. E esta era a sua credencial apostólica. Jesus apareceu para Paulo, na estrada de Damasco. Por que me persegue? Dura coisa é para ti recalcitrares contra o aguilhão. Então, a partir dali, o apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo e se tornou apóstolo dos gentios, principalmente. Terceiro, apostolicidade atual. Vamos considerar agora a apostolicidade atual. Primeira pergunta: ainda há apóstolos? Esta é uma pergunta. Então vamos observar aqui o que o comentarista coloca. Ele diz que no sentido estrito do termo, no sentido técnico do termo, e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. Por quê? Porque eles foram testemunhas oculares de todo o ministério de Jesus, desde o batismo de João no Jordão até a ressurreição de Jesus Cristo. Então, os apóstolos, eles eram testemunhas singulares do ministério de Jesus. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Os seus nomes também foram registrados nos 12 fundamentos da cidade santa, da Nova Jerusalém celestial. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Nós vamos observar também que a Escritura, ela chama de apóstolo também o Barnabé. Barnabé é chamado de apóstolo em Atos capítulo 14, versículo 14. Também os parentes de Paulo, Andrônico e Júnior, também são contados como apóstolos, né? E o textual da lição diz que ele mesmo deu uns para apóstolos. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local, de acordo com o dicionário Wiley. Então, no sentido restrito, não há mais apóstolos como os 12, mas o dom ministerial de apóstolo, o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. A Igreja Católica ensina
a respeito da sucessão apostólica através dos papas. O Papa, ele é um sucessor dos apóstolos de Cristo, segundo a doutrina católica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas igrejas evangélicas. Hoje nós vemos também algumas igrejas que consideram seus líderes como sendo apóstolo. Por exemplo, o apóstolo Valdomiro Santiago, por exemplo, é chamado de apóstolo. René Terra Nova também é chamado de apóstolo, mas não no sentido restrito bíblico, porque, de acordo com o sentido restrito ou estrito do termo, só existiram 12 apóstolos. O que há é um ministério de caráter apostólico. Por exemplo, os missionários, eles são plantadores de igrejas, são embaixadores. Então, nesse sentido, eles foram enviados pela igreja, então são apóstolos da igreja. Por exemplo, John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Dwight L. Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, irmão André e tantos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos, são bandeirantes da fé cristã. Foram verdadeiros desbravadores apostólicos, cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Então, são os apóstolos atuais, são os missionários que vão abrir igreja, plantar igreja aonde ainda Jesus não foi anunciado. Conclusão. A conclusão, nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente, nos moldes do Colégio Apostólico. Entretanto, o dom ministerial de apóstolos, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência, Não só o apóstolo, mas também, além dos apóstolos, os evangelistas, os profetas, os pastores e doutores ou mestres, está em plena vigência, porque são necessários para o crescimento e expansão do reino de Deus e também do evangelho, a expansão do evangelho. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do evangelho. São pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da igreja de Cristo hoje. Então aqui nós temos a conclusão desta lição a respeito do ministério apostólico. Que Deus continue abençoando a cada um de nós na sua graça. Inscreva no canal e deixe o seu like. Que Deus continue conosco, nos dando vitória. Amém?